Então vamos lá. Se teve uma coisa que Jesus teve que lidar aqui na Terra foi com a questão da hipocrisia, né? E ele não lidava muito bem com essa questão do cara ter uma fé, uma religião, né? Uma religião ali aplicada em um contexto de que Deus conduziu o seu povo, né? O povo hebreu, tirou do Egito, fez de um povo uma nação, uma grande nação, fez milagres, protegeu esse povo e lá na frente foi requerer fé dessa nação, né? Que tinha motivos suficientes para eles terem fé. E ali Jesus propõe a parábola da vinha, né? Mostrando que o dono da terra tinha mandado os seus servos ir para poder saber, né, como é que estava a vinha, e ali as pessoas que estavam lá cuidando da vinha matavam, né? Mandavam embora, expulsavam, matavam, apedrejava. Aí, isso é uma parábola, né? Aí o dono da terra envia o seu filho dizendo: pô, eu vou mandar meu filho, dessa vez eles vão respeitar, porque se trata do filho do dono da vinha. E da mesma forma eles fizeram e mataram o filho do cara. Isso é uma parábola mostrando o que aconteceria com Jesus, né? Aí ele fala assim: o que fará o Senhor da vinha quando vier, né? Aí, em verdade, e fala que vai terminar com tudo ali, né? Vai terminar e essa parábola ela foi compreendida para a nação de Israel, né? Ela foi compreendida pelos fariseus da época, que se tratava deles, né? Porque uma vez Jesus falou que Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que eu tenho enviado. Quantas vezes eu quis juntar vocês com uma galinha junto seus pintinhos, mas não quiseste, né? Então há acusações fortíssimas. Jesus chega a dizer no templo que muitas autoridades judaicas sabiam que ele era o Messias. Isso é um absurdo, cara. Porque aí Jesus fala: vocês sabem que eu sou o Messias, mas não me confessam por medo de perder os seus lugares na sinagoga. Então você vê que Jesus teve que lidar com muitas situações hipócritas. Uma delas era um acordo sujo, né? Um acordo medíocre que algumas pessoas faziam com os sacerdotes para não ter mais a obrigação de cuidar dos pais na velhice. Esses dias tinha um cara falando sobre isso aí na internet, até um cara rico, e ele fala que ele não tem compromisso, que ele não tem que ter compromisso nenhum com os pais dele. E até um cara conceituado aí. Eu fiz um monte de comentário lá, mas esses caras aí nem sabem quem eu sou, né? Mas é um absurdo. Naquela época de Cristo já existia o Corban, né? E Jesus teve que ir enfrentar esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de gente imunda. E Jesus, ele não tinha com ele não tinha muito desenrolo, não. Ele falava mesmo que os caras eram raça de víbora, era sepulcro caiado, né? Por fora bom aspecto, mas por dentro cheio de restos mortais. Eram ofensas, acusações horrendas, né? E de tudo que ele veio encontrar aqui, negociações no templo e uma série de comportamento esquisito que no final de tudo culminou com a destruição do templo, né, que era a casa do tesouro, né? Então ali foi desfeito tudo girava em torno dessa casa do tesouro. Os dízimos eram recolhidos, né, para que fosse usado ali para sustentar também órfãos e viúvas. Naquela época não tinham pessoas, não tinham previdência social, né? Então Deus pegava ali, o dízimo é a lei de Israel, é obrigatório, era obrigatório em Israel, era, né? E por isso que o Malaquias está falando: roubarão, meu Deus, todavia vós me roubais, né? Os dízimos das ofertas. E ali também não se tem só maldição sobre os que não davam o dízimo, não. Também tem bênção, era um convite, né? Era uma repreensão do profeta, mostrando que Deus nunca deixou de honrar o povo judeu, né? E ali tem toda essa bagunça no templo,
de que eles não estavam mais tendo compromisso com as coisas, aquilo que era a lei, né? Uma das coisas da lei. E 400 anos antes de Cristo, Malaquias falava isso já, Malaquias 3:6. Aí aqui no Brasil, os pastores, né, com a teologia da prosperidade, pegaram esse texto e eles aplicaram. Alguns eu lembro que nessa década de 90, anos 90, até o ano 2000, assim, eu tinha gente ainda que não entendia isso, que achava que aquilo ali realmente. Tinha pastores que achavam que aquilo ali era realmente um argumento para poder obrigar as pessoas a serem dizimistas, tá? E outras pessoas não, as outras pessoas já sabiam porque os Estados Unidos estava cheio dessa porcaria de doutrina errada, né? Eu acho que hoje, eu acho que tudo na fé tem que ser voluntário. Se a pessoa quer ser dizimista, não vai ser nada ruim. Ela pode determinar querer ajudar por conta própria. Isso já aconteceu antes da lei. Não pode nem usar esse dízimo de Abraão, porque não tem nada a ver aquilo ali. Aquele dízimo de Abraão lá é outra questão lá, uma questão sacerdotal, né? No sacerdócio de Melquisedeque sendo apresentado ali. Já expliquei num outro vídeo. Mas houve outros casos de dízimo, né? Teve um cara lá que falou que se Deus guardasse ele na guerra, de todas as coisas ele daria o dízimo. Então, tipo assim, há alguns acordos que as pessoas às vezes fazem com Deus e tal, mas eu acho que não é uma obrigação. E o problema é que os pastores estavam usando isso como obrigação. E aí ficou uma coisa muito feia, porque isso contamina o evangelho. Paulo fala que o que planta muito, colhe muito, o que planta pouco, colhe pouco. Ele fala a lei da semeadura ali. Jesus observava as atitudes, né, de quem ofertava, mas com o intuito de mostrar que algumas pessoas faziam as coisas de qualquer maneira, né? Os ricos tinham condições de fazer um bom trabalho, né, pela obra, pelo sustento ali da coisa. E ali na época o dízimo era bem aplicado, né? As ofertas eram bem aplicadas. Havia corrupções, mas ele tinha um destinamento para aquelas pessoas que eram sérias. Você encontrou, Jesus encontrou pessoas sérias também na época, tentando viver a fé, né? Você tem ali, você tem ali pessoas que eram sacerdotes, né? Tem um que foi se encontrar com Jesus à noite, com medo, né, de ser visto, né? E acho que é Nicodemos, né? Aí tem um diálogo ali com Jesus. Pô, mestre, sabemos que tu é mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz. E ali, engraçado, cara, o cara tá vendo que o cara é de Deus e ele não tem coragem de ter um encontro, né? Às claras, porque ali tinha aquela questão do comportamento de Cristo em relação aos amigos desse cara, né? Que eram hipócritas, a boa parte era hipocrisia. E o cara tinha preocupação com os seus discípulos, os seus seguidores, né? Ele também sendo um mestre. E aí tem um diálogo ali e tal, mas Jesus fala do novo nascimento, e Jesus ele fala de coisas que já estavam profetizadas no Antigo Testamento, né? O Espírito sendo derramado sobre toda a carne. Não era a fé não seria algo exclusivo do judaísmo, ele iria se estender, porque várias vezes Jesus conversou sobre a questão do próximo. Os fariseus, os judeus perguntavam, quem é o meu próximo, né? Eles queriam saber em que limite que Jesus estava falando de ser próximo. Aí Jesus falava por parábola para mostrar para ele que o próximo não era só o judeu, não. O próximo era alguém fora da fé. Tinha todo um contexto, né, de judeus que foram para o exílio, aí quando voltaram, os que estavam aqui parece que se contaminaram, né, com outras mulheres, aí ficou aquela separação entre os judeus puros e os samaritanos, aí eles já não se falavam, né, uma guerra interna, né, que tinha entre eles, que já se consideravam separados, né. Assim, é lógico que isso ia acontecer, né? Quem se manteve sem casar com mulheres de outros povos, respeitando as leis, quando voltasse e visse ali um povo que se contaminou, né? Porque um foi para o exílio babilônico, viveu lá entre os babilônios, entre um monte de gente,
e não se contaminou. O outro que ficou se contaminou, ou vice-versa, alguma coisa assim. E ali um grupo que vê que o outro se contaminou não vai querer estar junto. Isso é comum, isso é normal, né? E aí houve uma separação. Só que essa separação ela teria que ter limite, né? Ela não... O profeta Joel disse que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, né? E por que você tem essa transformação no Novo Testamento que ela é praticamente diferente do Velho Testamento? Porque a lei, ela não tinha uma capacidade, ela não foi feita para ser eterna. A lei, em questão, como eu posso te dizer, de costumes, né? Ela ia sofrer modificações. O homem não conseguia, pela lei, ter o perdão de seus pecados, assim, a purificação. Era tudo muito difícil, era por sacrifício, né? Então, na cultura judaica, isso foi ensinado desde o princípio. Isso foi ensinado por muito tempo. As crianças já nascem tendo esse conhecimento. Na cultura judaica, a mulher não estudava, né? A mãe, ela não tinha direito a quase nada. Uma das coisas que Jesus martelou muito, e ele foi chamado para poder resolver certas questões, né? Trouxeram uma mulher, mestre, nós trouxemos uma mulher adúltera aqui, prega em flagrante adultério. O que faz com ela? Cara, se você olhar a história, você já vai ver que tem uma coisa errada. Flagrante adultério significa que ela estava adulterando com um outro cara, estava os dois fazendo coisa errada. Então, por que não trouxeram o homem também? Se estava em flagrante adultério, então queriam que Jesus julgasse uma questão onde havia uma hipocrisia envolvida ali, uma proteção exacerbada ao homem, né? E não estava certo aquilo. E Jesus poderia ter, engraçado que Jesus poderia ter chegado e falado, cara, vocês me trazem uma situação assim, assim, mas não, Jesus tinha uma forma diferente de abordar, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Já estava todo mundo ocultando um cadáver, né? Estava todo mundo ocultando um lance. Então, eles já estavam ali em pecado. Todas as vezes pessoas hipocritamente vinham dizendo mestre, chamavam ele de mestre, mas tudo com uma intenção de pegar ele em alguma coisa e até terminar com a vida deles, terminar com a vida dele. O cara vinha hipocritamente. Então, Jesus teve que lidar com isso. Adorno de pessoas que querem acabar com a sua vida, né? Pessoas que vinham de uma forma se passando por ensinadores, mas Jesus não deixava passar batido, não. Ele falava, hipócritas, por que me experimentar? Por que me experimentam? Seus hipócritas, por que vocês estão me experimentando? Né? E Jesus, ele não era um cara que ele ficava ali como um songamonga, né? Ficava ali vulnerável a esses ataques. Não. Ele não tinha medo de ser atacado porque ele tinha argumento. Os argumentos dele estão fundamentados na verdade. Então, quem está fundamentado na verdade, a hipocrisia não tem espaço, né? Ali foi tratada a questão do casamento, né? Foi levado até Jesus essa questão. Ele não ia atrás dessas confusões, não. As pessoas traziam essas confusões para saber as respostas dele. Como ele é mestre, ele ia respondendo. Aí começa a se falar do casamento, né? Jesus começa a repreendê-los. Porque os próprios fariseus ali viam as coisas acontecendo e queriam saber, cara, como é que é isso aqui? Você tem uma situação acontecendo aqui. Alguns deviam até estranhar o comportamento judaico da época, né? E ali Jesus falou de uma situação em que os homens, eles mandavam suas mulheres embora, né? O cara está casado. Para se acontecer um casamento, na época lá do povo, era um rapaz com 13, a menina com 12, geralmente não escolhia com quem ia casar, isso era uma escolha dos pais, né? Até certa idade a filha ficava sob tutela do pai, não tinha direito. Aí, o que acontecia? Havia ali um acordo do pai do rapaz, né, que dava um dote para o pai da menina, e parece que esse dote passava para o casal, né?
Ele recebia uma herança. Só que quem ficava sob o domínio desse recurso era o homem. A mulher não trabalhava, não estudava, né? A vida dela era uma vida madre, né? Era só para cuidar dos filhos. Elas estudavam um pouco do que o marido transmitia pela lei, né? E ali elas também frequentavam a sinagoga, mas elas não tinham direito de falar, não tinham direito a nada. Era tudo sem direito. E ali o cara não se agradava da mulher e simplesmente mandava a mulher embora. Ele repudiava a mulher. Repudiar é você mandar embora sem dar a carta de divórcio que já existia na época de Cristo. E quando Jesus foi questionado ali, por que Moisés deu carta de divórcio, se não era para separar? Aí Jesus fala que Moisés, ele viu a dureza do coração do homem, né? E que tipo de dureza? Que o homem estava se livrando da mulher e não dando direito a ela se casar de novo. Como é que ficava a situação de uma pessoa que toda a dependência dela, ela sai da casa dela, uma criança, ela estava na dependência dos pais, isso no comum, tá? No contexto comum. Ela estava sobre tutela dos pais, ela saía só para casar, e o cara simplesmente, depois que usou e abusou, quer dispensá-la e mandar embora. Não dava parte do dote a ela, né? Simplesmente volta para tua casa, para os teus pais, que poderiam já estar mortos, que já eram, às vezes já estavam velhos, né? Ou não tinha condições, as condições naquela época eram mais precárias. A mulher, a mulher judaica, ela não podia sair pela rua, ela não podia falar com outra pessoa, ela não podia andar sem o véu. Em casa, se tivesse uma janela, ela não podia andar sem o véu, as pessoas não podiam ver a face. É um contexto cultural, cara, que vocês precisam entender que é totalmente diferente do de hoje, né? Do Ocidente. É uma época diferente. E aí Jesus fala que quem fizesse aquilo, repudiasse a mulher, não sendo por porneia, né? A palavra ali é porneia. Porneia significa uma série de coisas. Uma pessoa que cometesse idolatria, estivesse trazendo um ídolos para dentro de casa, é porneia, o cara podia se separar. Relações sexuais ilícitas, né? Situações imundas, coisas que a pessoa via que estava dentro de um contexto ali judaico. Já tinha ali, porneia tem muitas questões que se trata dessa mesma situação que aplica-se com porneia. Aí o cara poderia se separar, né? Mas não havendo essas situações, era um crime que estavam fazendo, porque a mulher ali era digna de ser casada. E os caras possivelmente casavam-se de novo, e a mulher era jogada no vento, né? Então, por isso foi criada a carta de divórcio, porque para ela poder se casar de novo. Tanto é que lá em Deuteronômios, que é 27, diz ali que tinha regras para isso. A mulher, se ela se separasse desse cara, primeiro marido, casasse com outro, ela não podia de modo nenhum voltar para o primeiro marido, nunca mais. Então haviam regras, né? Então ela foi repudiada, pegava a carta de divórcio, aí outro vinha, casava-se com ela, com essa carta de divórcio era a autorização que ela tinha, como se fosse livre, né? E ela não podia voltar para o primeiro marido de jeito nenhum, né? Então havia questões de viuvez, havia outras questões ali envolvidas. Mas ali o critério de Jesus fala que no princípio não era assim, porque o intuito de Deus é que uma pessoa que se unisse jamais viesse a se separar, a não ser por questões de falecimento, né? A pessoa podia casar de novo, ou por questões de infidelidade, né? Tinha ali a palavra porneia colocando ali, mas a vontade mesmo era que o casal se consertasse, né? Até porque o contexto ali cultural dava para se ter isso. E quando acontecia essas coisas, não era assim a pessoa simplesmente do divórcio, a questão do divórcio, se divorciava, não. Ela ia até o sacerdote ali, iam conversar, tentar restituir a coisa, né? Tinha uma série de situações, tá? Então, você tem esse tipo de coisa. Então, Jesus está vindo, tentando implantar aqui o ministério da graça, né? Ou seja, como seria a nação de Israel se o Messias fosse aceito na época, né? Nós recebemos o evangelho hoje de judeus daquela época que nos contam
que as autoridades de fato estavam corrompidas, né? Um judeu hoje aceitar essa mensagem, ele vai ter que aceitar tudo. Para ele aceitar o Novo Testamento, ele vai ter que aceitar tudo isso que Jesus falou sobre aquele povo que são os ancestrais deles, não, os anteriores a ele, né? A eles, né? Hoje em dia. Então, você tem as pessoas que falam, judeus messiânicos. Os judeus messiânicos não são judeus autênticos, né? Os judeus autênticos, eles não seguem Jesus. Acho que raramente você vai ter uma conversão nesse sentido do cara que é judeu mesmo, que conheceu a Jesus, né? Então você tem essa questão porque do Antigo Testamento para o Novo Testamento é uma coisa abruptamente diferente. É totalmente diferente, né? Primeiro que em narrativas, quando Jesus começa a tentar fazer as coisas espirituais ao qual ele veio trazer, isso é muito pouco pregado, Jesus vinha expulsando demônios, né? Aí você vai conversar com um, não, mas não existe demônios. Cara, não tem argumento bíblico que fale que não exista demônio. Em todo o Novo Testamento vai tratar esse tipo de coisa e não tem como argumentar sobre isso. A gente pode conversar sobre isso depois, mas não tem como argumentar sobre isso, mas vamos em frente. Jesus veio curando, libertando, cara, uma série de coisas. Aí, quando Jesus fazia isso, falavam que ele fazia isso pelo maioral dos demônios, ao qual eles intitularam Beelzebu. Aí é o ponto que eu queria chegar. Não existe esse negócio de igreja colocar nome para espíritos. Aqui quer estar manifestado com espírito de não sei quem. Aí usa os nomes que para as outras religiões é considerado sagrado, né? Para você ver como Jesus é tão sábio que nos ensinamentos dele, ele nem ensina algo que vai te comprometer no futuro. Porque como ele trata os espíritos? Ele trata como espíritos imundos. A única vez que Jesus entrevistou um demônio, ele fala, nós somos legião porque somos muito. Não que Jesus não conhecesse o império das trevas, mas tudo que Jesus fazia era com o intuito de os discípulos anotarem, né? Anota, né? Entenda, ele está ensinando. Naquela passagem lá do endemoniado gadareno que estava nos porcos, Jesus ele entrevista o demônio. Quando o demônio se manifesta, o demônio vem com feroz para cima dele. Jesus bota ele no lugar dele e pergunta, qual é o teu nome a ele? Meu nome é Legião, porque nós somos muito. E depois os demônios vão sair daquele cara, vão clamar para entrar em porcos. Por que isso? Porque ele já tem uma espécie de condenação. Não é a condenação final, porque o lago de fogo foi preparado para Satanás e seus anjos. Você percebe isso lá em Apocalipse, lá tem uma peleja, Miguel e seus anjos pelejou contra Satanás e seus anjos. Aí vai falando quem é o Satanás. Satanás é a antiga serpente, que tem o nome Diabo, antiga serpente do Éden. Ele vai explicando perfeitamente. Aí diz, o dragão com sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu. O dragão é Satanás, que é o diabo, a antiga serpente. O texto é totalmente escatológico, ele vai explicando quem é aquele ser, né? Que está pelejando contra Miguel, que é o guarda de Israel, o arcanjo, que é outro também que só tem 2 nomes na Bíblia, arcanjo Miguel e anjo Gabriel. O Rafael é uma coisa da Igreja Católica, isso não tem na nossa Bíblia, não. A nossa Bíblia tem algumas citações apócrifas, tá? O livro de Judas tem citações apócrifas. O Paulo, ele fala de Janes e Jambres, que são personagens do livro Ascensão de Moisés. Então tem alguns textos que você consegue identificar algumas ainda poucas, né? Mas tem citações apócrifas, tá? Então isso daí depois serve como objeto de estudo de vocês. Então, você tem ali esse contexto de que houve uma peleja no céu, né? Você sabe que na criação, Deus criou primeiro os céus e a terra e todos os reinos celestiais ali, e depois de outros dias, depois de acho que uns 5 dias, ele cria o homem, né? O segmento ali da criação se dá realmente em dias, porque o texto diz que houve manhã e houve tarde, né? Aí era o primeiro dia.
Então você vê que realmente foram em 7 dias que Deus criou o mundo. Dias comuns, né? Quando as pessoas falam assim, pô, mas cara, os caras viviam 960 anos, Matusalém viveu 960 anos. Sim, porque a Bíblia vai falar que depois Deus, o motivo de Deus destruir a terra foi exatamente não querer mais contender com os pecados do homem que vivia tanto tempo né, no pecado, né? Então, 1000 anos Deus considerou que era muito e ele reduz para 120. Então, se há essa redução e hoje em dia você vê que realmente as pessoas não chegam, lá no Salmos vai dizer que a vida do homem vai a 80, no máximo 90 anos, o que passa de ser canseiro e enfado, aonde se gaste no organismo, né, que alguns conseguem superar. Ele fala isso numa estimativa da maioria, né? Eu lembro que a galera que era idosa na década de 90, com 65 anos, já era um velhinho mesmo, um Albert Einstein, né? Já era muito velhinho, curvadinho. Hoje em dia os velhos estão tudo empinadinho, filho. 80 anos o cara tá sarado ainda. Até nos 90 ainda. Os velhos de 65 tinham a aparência dos de 90 de hoje. E os de 90 ainda estão um pouco melhor, porque não estão encurvadinhos, né? Então, por isso que você tinha lá no ônibus lá, mulher 60, homem 65 atrás pela frente, tu via aquele velhinho corcundinho entrando. Mas a gente evoluiu de uma forma que às vezes não percebe. Quando você vai vendo os vídeos antigos, vai entrevistando a idade dos caras, pô, tu pensa que é loucura. O cara com 20 anos com um cara de 50, mano. É por isso que você tem os caras aí que com 20 anos o cara parece já parece um armário. Por quê? Porque os pais devem ser da antiguidade, né? Esse mundo aqui teve muitos avanços, né? Parece que no ano ali de 1920 a expectativa de vida era 20 anos, 40 anos no máximo. Então, tipo que as pessoas casavam-se cedo, morriam muito por conta de saneamento básico, né? Não tinha cura para as doenças. As crianças passaram, muitas crianças morreram. Essas fotos que você vê aí de pessoas mortas, né? Que eles colocam montagem, monta a pessoa como se a pessoa estivesse viva e tirava a foto que não se tinha dinheiro, então a foto da morte era o único dinheiro que se tinha para se guardar, ter uma lembrança, né? E hoje em dia nós temos toda essa tecnologia aí, né, de conseguir até ver os vídeos de pessoas que já se foram, mas deixaram aí mensagens, né? Deixaram alguma coisa para o mundo, cantores, né? Mas naquela época era tudo mais difícil. Então, o avanço tecnológico ele tem nos condicionado a uma vida melhor, né? Uma vida muito melhor do que muitos reis viveram na época. Então, você tem esses aspectos aí citados da Bíblia e aí voltando ali a questão, né? Então, quando Jesus vai falar ali que ele é acusado de estar fazendo as coisas por Beelzebul, que é o nome dado pelos judeus, como maioral dos demônios, né? É uma acusação que fazem sobre Jesus. E ali Jesus vai tratar da questão, ele começa a falar de coisas espirituais. Primeiro ele questiona, né, aquela situação, e depois ele vai falar quando o espírito, que ele fala que o valente guarda armado seus despojos, sobrevindo outro mais valente vence e reparte os despojos. E Jesus está falando que Satanás é valente ali nesse texto. Aí ele fala assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, não achando repouso, ele torna para o lugar de onde ele saiu, né? E o estado, ele traz 7 espíritos piores e o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Jesus está fazendo uma narrativa espiritual que você pode perceber que porque o espírito fora parece que ele deve sentir algum tipo de prazer em usar o ser humano. Mas ele fora do ser humano, ele não tem prazer, ele não tem paz, ele anda por lugares áridos, sem achar repouso. Isso está narrado no texto. Então eles têm uma espécie de condenação inicial. Ele já tem uma espécie de condenação inicial. O que eu suspeito é que quando Jesus falava de inferno, de Hades aqui na Terra, ele já estava falando desse tipo de condenação inicial para o ser humano. Porque quando os ímpios vão ser julgados, eles ressuscitam, né? Eles voltam ao corpo e eles vão passar pela segunda morte, que é o lago de fogo, enxofre, ele é considerado a segunda morte, né? Vai morrer de novo, vai ressuscitar, vai morrer de novo. Então vão ser julgados por livros
alguns livros, e pelo livro do Cordeiro. E não achando-se o nome deles no livro do Cordeiro, eles são lançados para a mesma condenação que está onde vai estar Satanás e seus anjos, porque o inferno foi preparado para eles, né? Como o juízo final deles. E, então eles já têm uma condenação. Quando esses caras, essas pessoas vão passar por esse juízo, diz que a morte e o inferno são lançados para dentro desse lugar também, do lago de fogo, que arde em enxofre, né? E, significa que essas pessoas que ressuscitaram para serem julgadas, elas não voltam para o lugar onde elas estavam. Aí eu fico tentando entender se Jesus, quando fala olha para aquela lixeira pegando em fogo, né? Ele fala, lugar onde o verme não morre, porque ali os vermes ganhavam uma resistência contra o fogo lá, daquela lixeira lá que existia, e ele não morria, ficava ali comendo os dejetos no meio do fogo ali. Então, aí Jesus fala desse Hades como talvez uma espécie de condenação inicial baseado nesse texto, que vão subir para ser julgados, eles estavam num lugar que vai ser lançado no lago de fogo. Então, possivelmente, o homem tem uma espécie de condenação inicial igual aos demônios. E, inclusive, isso é usado como argumento que Deus não poupou anjos e não vai poupar homens. Isso é usado como argumento lá na frente. Porque se Deus condenou os anjos que seguiram, né, que não guardaram o seu estado, e alguns estão mantidos em cadeias, a gente não entende muito bem isso, ele não vai poupar os homens. Não há uma diferença num julgamento de um ser que é angelical para um ser que foi criado aqui na Terra. Então, não querendo amedrontar, porque as pessoas falam, vocês estão querendo amedrontar, mas o Apocalipse fala que há um lugar que não existe argumentação, porque não diz ali que vai ter fim, tá? Serão atormentados de dia e de noite para todo sempre, lá haverá choro e ranger de dentes, e é um lugar exatamente feito para uma condenação desses seres espirituais, que são o império das trevas. Então, você percebendo ali a situação, há uma condenação final para um ser, e você vê que ali não tem outros seres mirabolantes igual as pessoas criam aí. Tem Satanás, os seus anjos, que é todo o império das trevas, que é todo ser maligno. Não existe alma penada, não existe só esses seres. Possivelmente 1/3 dos anjos do céu, né? Como eu falei, o dragão com sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. Aí vai falando desse reino. Você tem argumentos sólidos, né, para você interpretar dessa forma, que os anjos seguiram ali em batalha, e parece que a queda deles foi muito rápida, tá? Ela foi, porque Satanás foi homicida desde o princípio, tá? Então, não foi uma coisa assim que demorou tanto, não. Simplesmente foi uma queda rápida. E ali no Éden, né, quando já tá já tem Adão e Eva, já tá a personificação do mal ali. Se o mundo foi criado em 7 dias, caraca, os bichinhos fizeram as coisas bem rápido. Porque a gente também não sabe quanto tempo Adão e Eva viviam no paraíso sem comer do fruto, né? Depois que comeu do fruto, Deus não foi ruim com Adão. Adão viveu 930 anos, né? Teve a sua esposa ao seu lado, fizeram filhos e filhas, né? 930 anos cruzando aí por aí, meu filho, muita filha, muita raça de filho. E tem esses filhos lá na Bíblia, narrados, a idade deles.